João 13, 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Terceiro texto em João 21, de 1 a 4. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Queiram sentar-se, por favor. Terça-feira passada, no núcleo de estudos bíblicos, lá em Gramado, uma senhora me perguntou qual dos evangelhos era o mais bem escrito. Eu disse que era o de João. Embora Lucas fosse um médico e tenha um estilo literário superior, o seu grego é superior ao de Mateus, de Marcos e de João. Lucas tenha também a veia de um historiador, cite dezenas de nomes e de lugares. João é brilhante. João difere de Mateus, Marcos e Lucas, porque ele não é cronológico. Os outros 3 evangelistas fizeram uma história de Jesus. João não fez uma história de Jesus. João fez uma teologia dos ensinos de Jesus. Enquanto os outros são históricos, João não é falso, mas João não se preocupa com uma cronologia histórica, João é conceitual. João é a apresentação do Evangelho para o Ocidente. Com o Evangelho de João, o cristianismo vai romper as suas amarras orientais e vai penetrar fundo na cultura ocidental e marcá-la para sempre. Seguindo o estilo dos pensadores gregos, João se vale muito de símbolos contrastantes. Coloca lado a lado figuras que são antônimas, mas que dão brilho à sua argumentação. Por exemplo, vida e morte. Templo e rua. Todo o evangelho de João mostra Jesus na rua. Há uma luta entre a religião da rua, liderada por Jesus, e a religião do templo, manipulada por escribas e por fariseus. Inclusive, Jesus sobe para uma grande festa no templo. A festa é lá no templo. E em vez de ir para lá, ele vai para um tanque, onde se encontram coxos, mancos, aleijados, pessoas que, por não serem perfeitas, não podiam entrar no templo. Outro simbolismo de João, trevas e luz. Ele gosta muito destas 2 figuras e a usa muito. Mas, acima de tudo, João tem um raciocínio muito simbólico. Ele nunca usa a palavra milagre. Ele usa a palavra sinal. No texto grego, semeion, uma indicação, uma seta apontando para alguma coisa. João tem algumas verdades que ele vai desdobrando ao longo de seu ensino, e alguns eventos vão como seta norteando. Aqui nós temos 3 destas setas.
uma em 13:30, outra em 21 e a outra em 21:4. Elas mostram muito bem o que João quer ensinar com a obra de Cristo e o seu impacto na vida das pessoas. Vamos começar pela primeira expressão, João 13:30. Esta frase, e era noite. Preguei um sermão nesta frase no ano 2000. Ou os que têm boa memória, ou os que compraram o CD lá com o Jadson, devem estar lembrados que foram 3 divisões. Era noite para Jesus, era noite para Judas, era noite para os discípulos. Então não é a repregação daquele sermão, porque eu já disse o que foi. Mas esta frase é estratégica no pensamento de João, por uma razão muito simples. Cessada ela, e era a noite, entra João 13:31. João 13:31 é uma nova sessão no Evangelho. Chama-se o discurso de despedida. Quem leia o Evangelho de João a partir de 13:31 fica comovido. É um trecho profundamente melancólico. É rico em ensinos. O que João mostra sobre Jesus é fascinante, mas há uma melancolia que perpassa todo o discurso final de Jesus. Caía o manto de trevas sobre a humanidade. As trevas tomavam conta do mundo. E João sinaliza isto. E era noite. Aqui começa uma noite. Não apenas uma noite para Jesus, Judas e os discípulos, como eu mostrei na outra mensagem. Mas aqui começa um período de trevas para a humanidade. Mateus a retratou muito bem. Mateus 27:45. Diz Mateus, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3:00 Um eclipse que vem corroborar o estilo de João. De meio-dia às 3:00, escuridão. É um momento de trevas na vida da humanidade. A crucificação de Jesus Cristo. As palavras iniciais de João mostram o momento no seu aspecto mais chocante. João 1:3. Assim começa ele a falar de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João reconhece nele a encarnação do Criador. Mas no versículo 11 do capítulo 1, João diz, veio para o que era seu. Há 4 séculos que a sua raça o esperava. 4 séculos e meio. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É a melancolia que perpassa o texto do discurso de despedida. O Criador não achou espaço na sua criação. Esta ironia é mostrada por João de várias maneiras. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele que fez céus, mares e rios e lagos, precisa de um copo d'água e diz, tenho sede. Todas estas coisas João vem mostrando. Mas aqui começa a escuridão. É por isso que João põe esta expressão, e era noite. E a partir daqui todo o cenário é melancólico. É um cenário de trevas. Não apenas sobre a vida dos seus participantes, mas na simbologia do Evangelho de João, são trevas sobre toda a noite. É uma sensação de escuro. Jesus é traído por um dos chegados, por um dos que mais recebiam a sua confiança, porque era o tesoureiro do grupo, e tesoureiro é alguém que geralmente tem grande dose de confiança. Os seus fogem e o deixam abandonado, e ele vai para um julgamento ilegal e para uma morte ignominiosa. Escuro. É escuro. É noite. Jesus é recusado. É impedido de exercer o seu ministério. Em João 9:4, isto já fora sinalizado. Vejam só, palavra de Jesus em 9:4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima.
quando ninguém pode trabalhar. Ele sabia que a noite estava para chegar. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Em 13h30, João diz, e era noite. E agora ele não pode mais trabalhar. Ele é preso e levado para o julgamento e mais tarde para a morte. É escuro. Ele não pode agir. É escuro sobre a humanidade. É escuro porque é a hora das trevas. É a hora do poder do mal. Lucas, capítulo 22, versículo 53. Lucas 22, 53. As palavras de Jesus ao ser preso. Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. É por isso que João sinaliza, era noite, trevas. Trevas são os momentos em que Jesus não pode agir na vida de uma pessoa. Trevas são o momento em que o poder do Evangelho, em que o Evangelho, não seu poder, o poder do Evangelho nunca é abafado, mas a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho é abafada. Trevas são os momentos em que uma pessoa fecha o coração para Cristo. Não quer ouvir o Evangelho, não quer ouvir a mensagem, como aquela multidão que entre dois Jesus, Jesus Cristo e Jesus Barrabás, começa a gritar, solta Barrabás, solta Barrabás. Noite, trevas, escuridão, é quando o coração se fecha para Jesus Cristo e não há espaço para Ele. Há pessoas que gostam de trevas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aqueles que vivem no mal gostam da escuridão, gostam das trevas. A luz não lhes faz bem. O Evangelho lhes é incômodo. A pregação de Jesus Cristo não lhes é agradável. E era noite, diz João. E é noite em muitas circunstâncias. E é noite em muitas vidas. Noite, escuro. O momento em que as pessoas se fecham para Cristo e não querem, e o rejeitam, e endurecem o seu coração. O discurso de despedida começa em 13:31 e vai terminar em 19:42. E no capítulo 20, João põe outro semeion, põe outro sinal, põe outra luz, outra indicação. Então começa ele, no primeiro dia da semana, ainda bem cedo, estando ainda escuro. Outra versão diz de madrugada. Ainda era escuro. Mas não era tão escuro como antes, porque já é de madrugada. O sol ainda não apareceu de todo. Ainda há um pouco de trevas. As trevas começam a fugir, mas ainda não se foram. A luz começa a despontar, mas ainda não apareceu. O trecho anterior é trágico, 19:42, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. É o fim de tudo. É assim que termina o discurso da despedida, com uma sepultura e um corpo dentro. Uma sepultura é o fim. É o fim da história de todas as pessoas. Sepulcro não é sinal de vida, é de morte. É assim que termina este período de trevas, esse período de escuridão. Termina com Jesus morto. O período começa com sua prisão sendo tramada e se conclui com a consumação do ato da prisão, sua morte. Morto, posto numa sepultura. Poderia, se não houvesse o capítulo 20, alguém colocar uma nota à mão. Terminou tudo. Acabou. Temos planos, temos sonhos,
temos alvos, temos ideais, mas quando chegarmos ali na sepultura e o caixão baixar, acabou tudo. Mas João já começa a mostrar alguma coisa. Sua primeira palavra ao começar a nova sessão é no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é assim que começa a criação. No princípio, no primeiro dia da semana, criou Deus os céus e a terra. Vai começar uma nova criação. Em Gênesis, o primeiro dia da semana é indício de uma nova criação. João vai começar uma nova criação. Manhã é novo tempo. Ainda está escuro. Parece que João aqui usa um momento de paradoxo. Neste momento do capítulo 20, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, o túmulo está vazio. Não há mais ninguém no túmulo. Tanto que Maria vai e volta correndo e diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Terminou a sessão anterior com a sepultura com o corpo. Começa esta sessão com a sepultura vazia. Já é uma nova manhã, já é uma nova semana, uma nova criação. O túmulo está vazio, mas ainda é escuro. Por quê? Porque Simão Pedro ainda não crê. Porque Tomé ainda não crê e pede provas. Diz que as mulheres estão fora de si. Porque João, o discípulo amado que escreve o Evangelho, ainda não crê. A sepultura já está vazia, Cristo já ressuscitou, mas amanhã ainda não raiou em toda a sua plenitude, porque ainda não se creu na ressurreição e na pessoa de Jesus. Em outras palavras, ainda é escuro quando não se crê. Ele está vivo, a sepultura está vazia, ele venceu a morte, triunfou sobre os poderes do mal, sua mensagem se alastrou pelo mundo, o Evangelho vingou, floresceu. Em uma de suas parábolas é o grão de mostarda que cresce e abriga uma árvore frondosa, que produz uma árvore frondosa que abriga aves de todas as espécies. A pedra já foi removida, nada pôde deter a Jesus, mas a incredulidade que prejudica. Em outras palavras, não há nenhum motivo para ainda continuar escuro. Mas ainda é escuro porque os discípulos não creem. Como isto é real? Cristo está vivo. O Evangelho tem 2000 anos de história, de perseguição, de hostilidade, de perseguição cínica, escancarada ou hostil, subreptício. Mas lá está, firme, estabelecido e definido. Dividiu a história para sempre em antes e depois. Alastrou-se pelo mundo inteiro. Há cristãos no mundo inteiro. Em todos os lugares o nome de Jesus é pregado e exaltado. Mas enquanto o coração não crê que Ele está vivo, e enquanto o coração ainda não diz como Tomé, Senhor meu e Deus meu, ainda é escuro. Em outras palavras, se você não crê, há um paradoxo. Há uma manhã que Ele lhe oferece, mas você ainda está no escuro. Há uma nova criação que começou. Há um sol que quer surgir e brilhar, mas você ainda está no escuro. E em 12:46, João mostra o que é necessário para não permanecer no escuro. João 12:46. Eu vim ao mundo como luz, diz Jesus, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Incredulidade para João são trevas. Quando alguém não crê, está nas trevas, está no escuro. E era noite, já passou, bem cedo, a madrugada, a sepultura vazia, Cristo ressuscitado, mas ainda é escuro. O último sinal de João, João 21:4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Outra singularidade, João já havia terminado o Evangelho. Não há dúvida, dizem os estudiosos, João concluiu seu Evangelho no capítulo 20,
versículos 30 e 31. Vejam só, isso é uma conclusão. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida no seu nome. Pronto. Mas aí ele põe um apêndice, o capítulo 21 é claramente um apêndice. Por quê? Porque Maria viu ressuscitado, lá em 20, 10 a 16, mas particularmente este trecho. Os discípulos voltaram para casa. Maria ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Disse-lhe ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Ela voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Agora, as trevas começam a se dissipar. Maria Madalena crê. Os discípulos creram. Capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, ainda escuro, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos e portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Havia um outro incrédulo lá na sepultura. João, ele creu. Quando Maria Madalena disse que havia visto Jesus, Tomé não acreditou. Está fora de si. Quando os discípulos disseram: vimos o Senhor, Tomé disse: vocês estão fora de si. Mas agora, uma semana depois, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez. Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora já é possível haver manhã. Eles creem. Não é apenas a ressurreição, é a fé. Agora, não sei se prestar atenção que João datou os 3 eventos. João datou a ida de Maria Madalena ao sepulcro. Narrou a primeira aparição de Jesus aos discípulos. Narrou a segunda aparição de Jesus aos discípulos. Entramos no capítulo 21. Depois disso, apareceu novamente a seus discípulos. Uma outra manhã. Um outro tempo. Agora todos creem. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora é luz. Eles estão na praia. É manhã. Jesus vem encontrar com eles. Mas eles ainda estão meio perdidos. Ainda não se firmaram. O que aconteceu foi algo que os desnorteou. Tanto que eles estão querendo desistir. Já preguei neste texto. E comentei que esta expressão de João, vou pescar,
Quando aparece o verbo vou, é o grego ipago, que significa eu vou de vez. João disse, está bem, ele ressuscitou. Ele apareceu para Maria Madalena. Ele apareceu já para nós 2 vezes, mas e daí? Não mudou nada. Nós sabemos que ele está vivo, mas as coisas continuam todas iguais. Continuam nos procurando, corremos risco de vida, estamos aqui sem saber o que vai acontecer. Eu vou voltar a ser um pescador. E pagam. Os outros dizem, nós vamos, também o verbo e pagam, nós também vamos ser pescadores com você. Esse negócio de ser cristão não deu certo. Esse negócio de igreja foi uma podre, foi uma furada. Vamos voltar a ser pescador, vamos voltar à vida antiga, que aquilo lá dá mais certo, isso aqui não tem nenhum futuro. É interessante. Amanhã, há sol. Jesus já ressuscitou e já apareceu, mas eles ainda têm dúvidas. Isso fala tão de perto ao nosso coração, porque muitas vezes nós temos dúvidas. Porque muitas vezes nós também enfraquecemos. Nós sabemos que estas coisas são verdade. Tivemos uma experiência com Cristo quando cremos nele. Abraçamos o Evangelho como um estilo de vida e comprometemos a vida com Cristo. Levamos estas coisas a sério. Mas há aqueles momentos de baixo, de depressão e de vale. A vida nem sempre é montanha, vez por outra, a vida traz os seus vales. Lá estão eles. Mas eles pelo menos creem, com toda a sua fraqueza, com toda a sua confusão mental, com toda a sua tibieza, eles creem. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Que fantástico! Foi na praia que ele os encontrara. Lá estavam eles cuidando de barco. E ele olha para eles e diz assim, larguem as redes e sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. É na praia que eles reencontram. As condições do primeiro encontro são reproduzidas no segundo. Quando os encontrou a primeira vez na praia, deu uma missão. Eu farei de vocês pescadores de homens. Na praia, reafirma a missão. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Ele nunca deixa os seus. Eles podem estar fracos, debilitados, desanimados, mas aquelas palavras de Paulo, quando estou fraco, então é que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque mesmo quando nós estamos na manhã e queremos fazer da manhã um momento escuro, Ele vem. Quantas vezes nós nos sentimos tão machucados pela vida, pensamos em desanimar, nesse momento, Ele chega. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. É Ele quem procura, é Ele quem toma a iniciativa. E João, um escritor fantástico, coloca a última expressão pronunciada por Jesus no versículo 22. Em João 21, 22, está a última palavra pronunciada por Jesus. Siga-me. Esta é a última palavra. Vocês têm dúvidas? Mesmo assim, eu confio em vocês. Sigam-me. Vocês se sentem enfraquecidos? Eu muitas vezes penso em desanimar. Eu ainda confio em vocês. Sigam-me. Vocês estão pensando em retomar as redes e voltar à vida anterior, à vida de onde eu tirei vocês? Vocês estão querendo romper com essa proposta nova de vida que eu dei e voltar para a proposta antiga? Sigam-me. É amanhã. Na manhã ele encontra os seus. Na manhã a propósito. Na manhã a missão. Na manhã se supera o fracasso. Agora vamos pessoalizar essa história de João. Vamos trazê-la para a experiência de todos nós. Qual é o nível de claridade na sua vida? Você ainda está no escuro? Ainda se sente em trevas, perdido e desorientado? Você sabe para onde vai? Sabe onde está? Consegue olhar à frente? Tem perspectivas? Eu me lembro numa ocasião que eu voltava de um lugar chamado Espelho. Espelho é um lugar subindo de uma das mais bonitas ilhas do Brasil, Inhamundá, para a Guiana. Diz a lenda que Espelho é onde o
o rio Inhamundá, deixa a alma de amazonense falar, é paradinha, escura, que as amazonas iam lá pentear os cabelos. Estávamos voltando para Inhamundá, tínhamos ido visitar uma família lá numa ilhota, e de Inhamundá íamos deixar algumas pessoas e íamos para o Lago Curiá, onde tínhamos um ponto de pregação. E aí veio uma chuva. Uma daquelas chuvas que a gente não conseguia ver 2 metros sequer à frente. Nosso piloto era o pastor Francisco Brilhante. Brilhante em todos os sentidos. Eu dizia que, se fosse darwinista, diria que o Brilhante era descendente de peixe. E conhecia cada gota d'água da bacia amazônica. E aí o Brilhante disse, aqui não dá. Aqui a gente para. Aqui a gente encosta a voadeira porque não vê nada. 3 horas da tarde, escuro. Caiu a chuva, passou, veio o sol, e aí nós sabíamos para onde ia. Eu me lembrei disso agora, às vezes é assim, vai tudo tão bem. Lá vai a nossa voadeira pelos rios da vida, e de repente desaba a tempestade e a gente fica sem enxergar 1 metro à frente. Mas que bonito, sempre vem amanhã, ao amanhecer, a luz sempre brilha. As trevas não duram para sempre. Jesus é a luz do mundo. Talvez você esteja sem conseguir ver muitas coisas, mas eu queria chamar a sua atenção para esta lição de João. É noite, quando se rejeita Jesus. É escuro, são trevas na vida que não se abre para Jesus. Como no domingo passado, citei o poeta amazonense Tiago de Melo, faz escuro, mas eu canto. É possível cantar no escuro, porque se sabe que amanhã chega. Ainda é escuro quando se aproxima, mas não se crê. Há muita gente que já se aproximou, como os discípulos, lá, perto da sepultura. Diante da sepultura, o sepulcro está vazio, mas ainda não havia raiado a manhã, porque ainda não criam. A pessoa está dentro da igreja, ela ouve os cânticos, ela gosta, mas ainda é escuro, porque ela não crê. Mas um dia a pessoa crê. E quando a pessoa crê, é manhã. E Jesus chega. As falhas são perdoadas. Os pecados são esquecidos. O amor é reiterado. E o desafio para segui-lo é reafirmado. Não sei se você está no escuro. Não sei se você está na penumbra, mas uma coisa é certa, há uma luz, uma brilhante luz, a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, que você pode seguir. Quem me segue não andará em trevas, disse Jesus. Lembre-se disso, siga Ele. E nos momentos mais difíceis, mais escuros, você verá que amanhã sempre chega. Nós vamos cantar um hino do nosso hinário antigo, do cantor cristão. Não está no hinário para o culto cristão.